Fala pessoal, meu nome é Thaleson e nessa resolução de exercício a gente vai resolver o problema pulo do gato que caiu na UBI de 2018 do nível 1 durante a terceira fase. Vamos lá. O resumo do problema é o seguinte: vai ser dado um tamanho e uma formatação de um grid e você tem que imprimir qual é a menor quantidade de passos para um gato sair do ponto superior esquerdo e chegar no ponto inferior direito. Então, o gato estaria aqui no início do grid, ele tem que chegar lá no final. E a gente vai ter alguns detalhes. Um deles é que o gato só pula para pontos pretos. Então, na hora que ele vai dizer que é a formatação do grid, ele vai dizer se um ponto é branco ou é preto. E o gato começa de um ponto preto, ele só vai pulando para pontos pretos também. E outra coisa é que um gato só pula nessa distância aqui. Então, ele pode pular no máximo duas linhas, ou para frente ou para trás, ou ele pode pular no máximo duas colunas, de novo, ou para a direita ou para a esquerda. Para você resolver esse problema, você já tem que ter uma noção de busca em grafos. Mais especificamente, você tem que saber fazer uma busca em largura em grafos, porque a resposta do problema vai ser exatamente quantos passos você precisou fazer numa busca em largura para sair do ponto superior esquerdo até o inferior direito. Dando uma olhada aqui no problema, a gente vai ter alguns detalhes para a gente notar. Primeiro é que as dimensões do grid vão ser no máximo 500. Depois ele vai dar o grid aqui. Ele vai iniciar dando dois valores, que é exatamente a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Depois, ele vai fornecendo vários inteiros de cada posição do grid. E no final, ele quer que você imprima quantos passos você precisou dar para chegar até a última posição. Com um detalhe é que, se não for possível você chegar da primeira posição até a última, é para você imprimir o valor -1. Agora vamos lá para o Code Blocks para a gente codificar essa busca em largura. Estamos aqui no Code Blocks. Vamos declarar aqui de forma global o L e o C, que é a quantidade de linhas e colunas. O problema vai fornecer para a gente um grid, então vou colocar aqui um grid. Vai ter no máximo tamanho 500, então vou colocar aqui 505 e vamos fazer a leitura do problema. Ele vai fornecer para a gente dois valores, que é o L e o C, e depois vai fornecer para a gente todos os valores do grid. Então a gente tem que fazer aqui uma repetição. Eu vou começar do 1 para fazer do 1 até o L e depois do 1 até o C. Em cada repetição eu vou estar lendo um valor do grid. Beleza. Como é que a gente faz nossa busca em largura para a gente sair de um ponto e chegar no outro? A busca em largura a gente utiliza uma fila para guardar a ordem que a gente vai visitar cada vértice. Para utilizar a fila, a gente vai ter que incluir uma nova biblioteca, que é a biblioteca Query. Nessa fila, Query, a gente tem que colocar para cada elemento da fila representar um vértice. Porém, um vértice nesse grafo que é um grid, cada posição é representada com dois inteiros. Então, dentro da nossa fila, cada posição dela vai ter que guardar dois inteiros. A gente tem duas opções. Ou a gente faz um struct com dois valores, ou a gente utiliza a estrutura pair, que já tem aqui no C++, que a gente pode dizer que a gente vai guardar dois inteiros em cada elemento da fila. Para usar o pair, dependendo do compilador, você vai precisar usar o utility a mais com biblioteca. Então aqui a gente vai ter nossa fila. Além da fila, para realizar a busca em largura, a gente vai precisar utilizar uma marca em cada vértice, para a gente dizer em quantos passos eu consegui chegar em cada vértice. Eu vou chamar essa tabela de distância de dist. E como é que a gente utiliza esse dist? Inicialmente, a gente inicializa com um valor que representa infinito. Para a gente não estar sempre escrevendo um número muito grande, eu vou definir ele aqui. Define esse O, que vai ser nosso infinito. Vou colocar 10 elevado a 9, que com certeza o gato não vai pular mais do que 10 elevado a 9 vezes para chegar lá. Então esse valor vai representar infinito para a gente. Então inicialmente eu tenho que inicializar esse distância como infinito, que vai representar o quê? Que inicialmente eu não cheguei em nenhuma posição desse grid.
Agora que eu já tenho as estruturas auxiliares, que é a tabela de distância e a fila, a gente já consegue fazer nossa busca em largura. Para fazer a busca em largura, basta você inicializar a fila com o valor que você vai começar na sua busca. Então, o meu gato vai começar na primeira posição, 1 em 1. Se o gato começou na posição 1 em 1, quer dizer que ele não precisou de nenhum passo para chegar lá. Se ele não precisou de nenhum passo para chegar lá, a minha posição 1 e 1 pode ser alcançada com uma distância 0. E depois, enquanto eu tiver elemento na fila, enquanto fila.size, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um L, que é exatamente fila.front.first, e a coluna, que é o fila.front.second. Depois de pegar o primeiro elemento da fila, a gente tira esse elemento da fila, fila.pop, e depois de pegar esse elemento da fila, a gente vai expandir ele. Então, a gente tem que dar uma olhada de novo no nosso enunciado para saber como é que esse gato vai pular. O gato está aqui em uma posição LL. Aqui é a posição linha L. O gato pode ir, no mínimo, até a posição L-2, coluna -2, e no máximo ele vai ir até a coluna +2, L +2. Então a gente vai ter que fazer uma forma de percorrer todos esses valores possíveis aqui que o gato pode estar pulando. Para a gente percorrer todos esses valores, basta a gente fazer 2 lá de repetição. E desde o -2 até o 2. Então vamos fazer isso. Vou fazer aqui um for, o int, chamar dl, que vai ser a diferença da linha, começando com -2. Enquanto a diferença da linha for menor ou igual a 2, dl vai aumentando. E fazer a mesma coisa com um dc, que seria a diferença das colunas. Aqui a gente vai assumir todos os valores possíveis que o gato pode pular. A gente também vai acabar tendo o valor 0, 0, que ele vai tentar pular para o mesmo lugar que ele está, mas ele nunca vai conseguir, porque na BFS ele só vai conseguir pular quando ele ainda não alcançou aquele vértice. Então, mesmo pegando aqui o 0, 0, não muda nada aqui para a gente. Agora o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui um novo ponto. Se ele está no ponto L e C, eu vou chamar aqui de L2, que a próxima linha vai ser igual à linha que ele está, mais a diferença da linha. E a coluna 2 vai ser igual à coluna que ele está, mais a diferença da coluna. Quando é que eu vou conseguir pular para o grid? Quando eu não visitei o vértice. Só que aqui a gente também tem que tomar bastante cuidado para não pular para fora do grid, principalmente para não pular para o lado negativo. Então, além de perguntar se a gente não visitou, que é perguntar se é infinito, a gente também tem que perguntar se essa posição está dentro do grid. Aqui você tem que tomar muito cuidado, porque primeiro você tem que perguntar se está dentro do grid. Depois você tem que perguntar se a distância é igual a infinito ou não. Por exemplo, para perguntar se está dentro do grid, o L2 tem que ser menor ou igual a L, e o L2 tem que ser maior ou igual a 1, e o C2 tem que ser menor ou igual a C, e o C2 tem que ser maior ou igual a 1. Aqui você está perguntando se está dentro do grid. E perguntar também se você não visitou esse cara, ou seja, se distância L2, coluna 2, é igual a infinito. E além disso tem um pequeno detalhe do gato só pular para posições do grid que tem 1. Então o grid nessa posição, L2, coluna 2, tem que ser igual a 1. Se todas essas coisas acontecerem, quer dizer que você pode pular para esse novo vértice. E aqui você tem que tomar bastante cuidado nessa ordem que você está checando. Porque aqui a gente está perguntando primeiro se ele está no grid, e depois se essa posição é infinito e essa posição é 1. Por que a gente não pode perguntar o contrário? O C++ vai verificando em ordem aqui, na ordem que eu coloquei, já que eu coloquei um end. O primeiro que for falso, ele vai parar de verificar, ele não verifica todos. Porque o end é falso se pelo menos um for falso. Então se ele olhar para cá e ver que está fora do grid,
ele já não vai testar os outros. Vai impedir dele testar com um número negativo, por exemplo. Ele nunca vai testar algo fora do grid. Depois que a gente faz essa verificação, se é possível ele pular lá, a gente vai colocar para ele pular lá. Então, a distância do L2 C2 vai ser igual à distância do L C mais 1. Ou seja, o tanto que eu precisei pular para a posição que eu estou, mais 1 eu chego na próxima. E além disso, eu tenho que adicionar esse novo elemento na nossa fila. Então, fila.push, esse novo elemento, L2, C2. Quando ele olhar todos os versos, tentar visitar tudo, a única coisa que a gente tem que fazer é uma verificação, se ele conseguiu chegar na última posição ou não. Então, se a distância para a posição L, C, é igual a infinito, significa que eu não consegui chegar lá. Então, vou imprimir aqui o valor menos 1. Se não, significa que eu consegui chegar lá. Então, vou imprimir aqui o dist L, C. Vou testar. Pegar aqui o exemplo, rodar, apareceu um 11 para a gente. Vamos pegar o segundo exemplo, testar, apareceu menos 1. Vamos pegar o último exemplo, testei 6. Agora vamos enviar. Copiar, enviar a solução, C++, enviar a solução, está jogando e nossa solução foi aceita. Valeu, pessoal! Qualquer dúvida, manda mensagem, deixa um comentário. Bons estudos e até a próxima.